Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, a verdadeira adoração. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. Segundo, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Terceiro, a adoração bíblica. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática diz que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele, entregando-nos por completo a Ele. A palavra-chave é adoração. Primeiro tópico, o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. Primeiro subtópico, a necessidade de passar em Samaria. Então, em João, capítulo 4, versículo 4, é informado: era-lhe necessário passar por Samaria. Então, o Senhor ele deixava a aldeia em direção a Galiléia. E para isso, ele teria que atravessar por Samaria, passar no meio de Samaria. Então, apesar do conflito racial entre judeus e samaritanos, também Jesus tinha uma missão ainda muito mais urgente, que era o encontro com uma mulher samaritana. João capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou seja, era quase meio-dia. 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, durante essa conversa surgiu o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus, se seria em Samaria ou se seria em Jerusalém. Então Jesus chegou cansado do caminho, se assentou no poço ou na fonte de Jacó, como está escrito na palavra de Deus, e a mulher samaritana, quase meio-dia, veio retirar água. Não é um horário comum de se retirar água, porém, de acordo com a sua vida, de acordo com o seu costume, ela vinha nesse horário. E Jesus, justamente nesse horário, estava ali sentado. Estava sozinho porque os seus discípulos haviam saído para poder comprar comida enquanto ele descansava. O segundo subtópico fala sobre a necessidade do ser humano. Então, o encontro de Jesus e a samaritana não foi por acaso, com toda certeza. É uma jesuicidência, né? Não é coincidência. Ele estava sentado à beira da fonte de Jacó, que hora? Na hora sexta, ou seja, meio-dia, como nós já dissemos. João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, novamente, né? Ela não ignorou, apesar do conflito entre judeus e samaritanos, ela não ignorou Jesus. Porém, ela iniciou uma conversa com ele até que Jesus lhe faz uma proposta. Não é nenhuma proposta indecente, é uma proposta completamente decente, né? João capítulo 4, versículo 14 diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte, ou seja, que jorre para a vida eterna. Então, ainda há pouco tempo, Jesus estava pedindo água para ela, para beber. Ele não tinha balde, ele não tinha copo, ele não tinha nada. Ele estava pedindo água para ela. Agora, ele propõe dar água para ela. Mas lógico que ela vai querer, né? Com toda certeza. Só que a pergunta dela é assim: mas o senhor não tem balde, o poço é fundo, como é que você vai fazer para dar essa água? Não, a água que eu lhe der é diferente dessa água. Você nunca mais vai ter sede, né? Mas sede de fome de justiça. Não está falando de uma água física, está falando de uma água para matar a sede, que daqui a pouquinho você está com sede novamente. Não está falando dessa água que a gente toma aqui para molhar um pouco a garganta, para não ficar seca. Não, não é essa água. É a água, ele está falando daquela água que vai fluir para a vida eterna, aquela água que vai fluir. Ele está falando do Espírito Santo de Deus que seria implantado nela. É essa água, a água que salta, que jorra para a vida eterna. Então, o Senhor Jesus ele ofereceu à mulher um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência, toda a sua vida. E não é só para ela que ele oferece, não, ele oferece para você também. Ele ofereceu para mim e oferece para você também essa mesma água. A primeira lição, são 2 lições nesse tópico. Então, a primeira lição, qual que é? Toda pessoa necessita de Deus e por isso nós devemos aproveitar cada oportunidade
para compartilhar, para partilhar essa água da vida, que é a palavra do Senhor. O terceiro subtópico fala sobre o lugar da adoração a Deus. Existe um lugar específico para adoração a Deus? Essa era a preocupação dela. É aqui em Samaria, é lá em Jerusalém, é no Monte Gerizim, é lá... Não, pera só um pouquinho, vamos ver agora. Então, continuando a conversa, a samaritana perguntou onde deveria ocorrer essa verdadeira adoração. Se em Jerusalém ou no Monte Gerizim, que é lá em Samaria. A resposta de Jesus, lembrando que o reino de Israel era dividido, reino do norte e reino do sul. Samaria era a capital do reino do sul, do reino do norte. Jerusalém, capital do reino do sul. Então a resposta de Jesus, ela revela uma nova forma de culto, uma adoração que não seria exclusiva de judeus e também nem exclusiva de samaritanos. João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então não é uma localização geográfica, não é um local físico, não, é em espírito e em verdade. Onde você estiver, você pode adorar a Deus. Só tome cuidado que as pessoas estão utilizando esse versículo aqui para virar desigrejado, ou seja, não quer mais fazer parte de igreja porque eu adoro o Pai em espírito e em verdade onde eu estiver, onde eu quiser. Sim, você faz isso sim, só que existe uma necessidade da igreja, um templo físico, para nós nos reunirmos para adorar o Senhor em conjunto também. Qual que é a segunda lição? São duas lições nesse ponto, não é? Qual que é a segunda lição? O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não é um lugar específico, mas no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. O resumo desse tópico diz que o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Nós temos um vazio dentro de nós que só é preenchido por Deus. O vazio que nós temos dentro de nós é do tamanho de Deus, somente Ele consegue preencher. Tem pessoas que tentam preencher com drogas, tem pessoas que tentam preencher com alguns tipos de música, com bebida alcoólica, com sexo, com várias coisas ilícitas para poder preencher esse vazio. Na hora a pessoa até se sente bem cometendo aquele pecado, aquela abominação ao Senhor. Porém, quando coloca a cabeça no seu travesseiro, aí vem a desesperança, aí vem o sofrimento, no dia seguinte vem os pensamentos ruins, no dia seguinte vem ressaca, no dia seguinte vem aquele, por que eu fiz isso? Não é assim? Esse vazio só vai ser preenchido quando o Senhor Jesus estiver dentro do seu coração, quando Ele implantar o Espírito Santo dentro de você, aí sim esse vazio vai ser preenchido. O segundo tópico fala sobre o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro subtópico, a adoração. Então, água viva referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. João 4,14. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, de acordo com as palavras de Jesus, a verdadeira adoração a Deus, ela não está mais ligada a um local específico, a uma localização geográfica como Jerusalém, como Samaria. Não, a presença de Deus, ela já não se restringe a uma localização geográfica, mas está presente em todos os lugares onde existem adoradores sinceros, onde existem pessoas como eu e como você. Ali está a presença de Deus, ali nós podemos adorar ao Senhor. Eu posso adorar o Senhor dentro do ônibus, vindo trabalhar ou indo embora para casa? Sim, você pode. Eu posso adorar o Senhor na escola, na faculdade? Pode. Eu posso adorar o Senhor no trabalho? Pode. Em todos os lugares que nós estivermos dirigindo o carro, pode adorar o Senhor de todas as formas. Nós conseguimos, porque nós adoramos em espírito e nós adoramos em verdade. João 4,24 diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então temos que adorar com caráter espiritual. O segundo subtópico fala sobre Jesus é a verdadeira adoração. Então, ao perguntar a Jesus sobre o local da adoração, João 4, versículos 20 e 21, nossos pais adoraram neste monte, Monte Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, os samaritanos diziam que teriam que adorar naquele monte, ali em Samaria, no Monte Gerizim, mas os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar correto onde se deveria adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, ó, ele já estava falando aqui nós estamos retrocedendo, tá? Já adiantamos, já antecipamos que a adoração é em espírito e em verdade, e aqui Jesus estava num diálogo com ela, ainda dizendo que não é nem aqui e nem lá, não, é em outro lugar, vai ter outra forma de adoração ao Pai. Então a samaritana, ela teve uma revelação que permitiu que ela entendesse os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus, ele é por si só a base para essa adoração genuína. João 4:21 que a gente acabou de ler. Então é pertinente também ilustrar essa verdade quando nós nos lembramos do Calvário e também do sepulcro vazio. Calvário e sepulcro vazio. Morte, enterro, funeral, porém não está mais lá. Por quê? Porque já ressuscitou. Então depois da morte de Jesus, a obra que ele realizou se tornou uma razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então, de acordo com o que ele fez, a morte dele e a sua ressurreição, a gente vê o Calvário, o Monte Caveira, a gente vê o sepulcro vazio, e isso mostra que ele completou, ele fez a sua obra por completo. Ele morreu por nós, para pagar a nossa dívida, mas também ele ressuscitou para que nós possamos reinar com ele, para que nós possamos estar junto com ele por toda a eternidade. Da mesma forma que ele fez, nós também pretendemos fazer, não por nós mesmos, mas por ele, porque ele vai fazer por nós. Então, embora os locais físicos do Calvário e também do sepulcro vazio, eles possam não ter grande significado por si só, por si mesmo, né? A lembrança da obra realizada nesses lugares, ela ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra, ela abrange quem? Ela abrange a todos, não importando o lugar onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização geográfica, se estamos no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em outro continente africano, continente asiático, independente de onde nós estivermos, nós temos que adorar o Senhor, e a ceia vai nos lembrar, não é isso que ele falou? Façam isso em memória de mim, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Olha aqui, a partir de agora uma nova aliança, um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então participemos da ceia, onde quer que nós estejamos, nós vamos participar da ceia em memória dele, fazendo lembrança da sua morte e também da sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, e também que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então não é para nós termos nenhum tipo de dúvida quanto a isso. O resumo desse tópico diz que a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Ou seja, o que isso significa? Que Jesus morreu em nosso lugar. A dívida é nossa, o pecado é nosso. Ele não teve pecado, ele não teve nenhuma dívida, não gerou nenhuma dívida, nenhum ônus, mas ele morreu e ele pagou a minha conta e pagou a sua conta. Ele cravou na cruz a nossa dívida, a cédula que era contra nós. Lembra da nota promissória? Uma nota promissória, nós estávamos devendo, ele cravou na cruz, ele pagou a conta para mim e para você. Nós não devemos mais nada. Não pensa que você fez um empréstimo, financiou um carro, financiou uma casa, não está devendo nada não. Nós estamos falando em relação ao pecado, em relação à vida espiritual. Nós não devemos nada para ninguém. O terceiro tópico fala sobre a adoração bíblica. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de adoração. Istahawá é uma expressão hebraica, transmite a ideia de manifestar um temor um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Essa expressão é uma expressão
hebraica. Agora, na língua grega são duas palavras utilizadas para definir adoração: latreia e proskuneu. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, em sua grande maioria, né, na sua maior parte em grego. E latreia, o que significa? Latreia significa submissão de quem serve outrem. Proskuneu significa o quê? Adorar, significa ato de adoração. Agora, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou qual? Latreia ou proskuneu? Proskuneu, exatamente. Ele utilizou proskuneu. Então, o que significa? Adoração, ato de adorar. João 4, do 20 ao 26. Nossos pais adoraram, proskuneu, neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só o que Jesus fala, informação importante aqui, vós adorais o que não sabeis. Peraí, Jesus está dizendo que os samaritanos estavam adorando aquilo que eles não sabiam, aquilo que eles não conheciam. Agora, nós, os judeus, os samaritanos, não sabem o que estão adorando, não sabem o que estão fazendo. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então você que é antissemita, de onde veio a descendência de Abraão, de onde veio os israelitas, tá bom? De onde são os judeus. Então, se você que é antissemita, você que é contra os judeus, você que é contra Israel, está totalmente errado, tá? Porque a salvação vem deles. A Bíblia nos diz ainda para orar pela paz de Jerusalém. Então, isso que é correto, temos que amar. De onde veio a nossa salvação? Nossa salvação veio lá dos judeus. Nós temos que amar esse povo, nós temos que amar essa nação, nós temos que ajudá-los no que for preciso. Então, vocês não sabem o que adoram. Nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu estou dizendo nós, são palavras de Jesus aqui. Tá? Não é palavra minha, porque eu sou brasileiro, nós somos até descendentes de Cã, não é nem de Sem, tá bom? Nós somos descendentes de Cã, nós somos cananeus, mas a nossa maldição ela foi quebrada lá por Melquisedeque, tá claro? Então nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, já que vocês não sabem, então vocês têm que prestar atenção no que eu estou te falando, no que os judeus estão te falando. É claro que hoje nós somos cristãos. Uma das nossas lições no trimestre passado foi falado: nós somos cristãos, nós não somos judeus. Então nós não somos adeptos ao judaísmo, nós somos adeptos ao cristianismo, ou seja, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos seguidores de Cristo. Quando nós fazemos discípulos, nós não fazemos discípulos para nós, para os judeus, não, nós fazemos discípulos para Cristo, para o Senhor Jesus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores que não fiquem buscando uma igreja. Eu preciso de uma igreja tal, senão não vai dar para adorar. Vai dar para adorar, porque o Pai está procurando. O Pai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade, com o coração contrito, com o coração aberto. 24. Deus é espírito. E o importante é que os que adoram a Ele o adorem em espírito e em verdade. Já que Ele é espírito, Ele tem que receber adoração de uma maneira espiritual e de uma maneira verdadeira. Versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus disse assim: eu o sou, eu que falo contigo. Então essa é uma das poucas vezes que Jesus disse que ele realmente era o Messias, e ela acreditou na sua palavra. O seu próprio povo não acreditou nele. Muitas pessoas hoje ainda não acreditam nele, mas a samaritana, ou o povo que tinha rixa, que tinham problemas, que não se falavam, olha só, ela acreditou. Os demônios acreditaram que ele é Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, mas as pessoas não querem acreditar. Olha só como é difícil, né? Então, em português, deixa eu só colocar para carregar aqui. Em português, a palavra adoração, ela implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em resumo, adorar a Deus significa reconhecê-lo, significa render-se, significa exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. O segundo subtópico fala sobre adoração como ato de rendição a Deus. Então, o conceito fundamental da palavra adorar, lembra da palavra no grego, proskuneu? No Novo Testamento ela remete à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos, ou prostrar-se com a testa no solo,
ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. Tá vendo? Se dobrar, se colocar de joelho, colocar com o rosto em terra, ou se dobrar diante dos pés da pessoa da qual é submisso. Então isso significa a palavra adoração no seu contexto, na sua íntegra. Então o episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Agora não é mulher samaritana, agora é mulher pecadora, tá? Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas. Olha só a posição que ela estava, chorando nos pés do Senhor Jesus. Então ela estava ali adorando. Por que ela estava adorando? Olha o que está escrito aqui: regar os seus pés com as lágrimas, enxugava com os seus cabelos da sua cabeça e beijava os seus pés e os ungia com unguento. Então essa é a verdadeira adoração, e adorou a pessoa certa, já foi direto aos pés do Senhor Jesus. Também nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e a superioridade do Senhor Jesus. A adoração ela faz isso, que nós reconheçamos que nós somos inferiores e que Ele é superior, que nós não somos nada, mas que Ele é tudo. O terceiro subtópico fala sobre adoração como ato de serviço a Deus. Então o serviço a Deus ele está profundamente associado com o quê? Com a adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto com raciocínio, com a razão, com a inteligência. Então oferecer o meu corpo, oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus, isso é um culto racional, um culto com raciocínio, um culto com entendimento, um culto com pensamento, um culto com inteligência. E é assim que nós temos que prestar um culto a Deus. Não adianta falar assim: estou sentindo, e desmaia e passa o culto inteiro desmaiado, não ouviu a palavra, não prestou atenção no que estava acontecendo. Isso não é raciocínio, isso não é racional, isso não é inteligente. Então Paulo está dizendo que o nosso culto ele tem que ser racional, tem que ser com a razão. Tem que ter emoção? Sim, tem que ter emoção, mas emoção com entendimento, não sem entendimento. Então, de tal forma que nós não podemos servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Então ele fala que não pode servir a dois senhores, e no final ele fala quem são esses senhores. Ele fala do próprio Deus e ele fala de Mamão. Valdecir, que é Mamão? Mamão são as riquezas. Mamão, é o dinheiro. Então as pessoas começam a servir a Deus, elas amam a Deus de coração, ninguém pode falar o contrário sobre isso. Mas aí começou a ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, começou a subir, melhorar de vida, aí esquece Deus, esquece o Senhor e começa a dar valor, começa a ficar prestando atenção somente nesse Senhor. Porque, irmãos, não dá para servir os dois. Se o seu coração estiver preso nas riquezas, se o meu coração estiver preso nas riquezas, não consigo servir a Deus. Então meu coração tem que estar no céu, meu coração tem que estar na obra de Deus, meu coração tem que estar em Deus, no próprio Deus. Se ganhar dinheiro, amém, maravilha, mas não coloque o seu coração no dinheiro. Então trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Tudo que somos, tudo que temos, temos que colocar à disposição do Senhor. O subtópico 4 fala sobre uma experiência interior de adoração. Então nós sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha a preocupação dele. Entrar diante da face, se apresentar diante da face do próprio Deus. Olha a preocupação dele. Quando que isso vai acontecer? Nós também temos que ter essa mesma preocupação. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa ou das pessoas, de qualquer pessoa. A verdadeira adoração ela envolve uma postura interior que permite o crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor
e Salvador das nossas vidas. E o resumo desse tópico diz que o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se um serviço voluntário. Não é por obrigação, não é por força nem por violência, mas de forma voluntária, de coração aberto. E a conclusão diz que neste estudo nós focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, nós discutimos a doutrina da adoração cristã. É isso mesmo, a adoração cristã é também uma doutrina bíblica. O capítulo 4 do Evangelho de João ele revela duas lições valiosas, não é isso? Primeira lição: todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer. Que necessidade é essa? A necessidade de Deus. Segunda lição: em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que você, para que eu, para que todos possamos ter uma experiência prática, viva com o Senhor Jesus, para que a nossa vida realmente se transforme, mude da água para o vinho. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.